Nesse vídeo vamos estudar o primeiro tipo de final apresentado no livro dos 100 finais do Jesus de La Villa, e para isso eu vou apresentar inicialmente a regra do quadrado do xadrez, que é uma regra que você provavelmente já deve ter escutado inúmeras vezes, só que você nunca aprendeu, e nesse vídeo você vai aprender. O que é a regra do quadrado? Ela basicamente te dá uma forma de você saber se em uma corrida entre o seu peão e o rei inimigo, se o seu peão vai conseguir promover sem você precisar ficar calculando. Tipo, como você normalmente calcularia isso daqui? É sua vez, você joga isso daqui, ele joga isso, aí você joga isso, ele joga isso e assim vai. Aí você vê se você consegue chegar. Só que, como você deve pensar, isso daí é bem cansativo. E tem um jeito bem mais fácil de fazer, que as pessoas descobriram justamente através da prática e da análise. Como que funciona essa regra do quadrado? Primeiro você faz o seu lance de peão, é a sua vez, você aplica essa regra, depois você faz o seu lance. Então, primeiro você avança o seu peão. Aí agora, você faz o seguinte. Você vê quantas casas o seu peão tá da borda do tabuleiro onde que ele quer chegar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí beleza, agora você faz um quadrado. Aqui pro lado, pra direita, você também faz cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí você completa o quadrado aqui, ó. Aí beleza. Por que isso daqui é importante? Porque é uma forma de você saber se o rei adversário vai alcançar ele. Se depois de você ter feito essa jogada, o rei adversário, na jogada dele, ele conseguir entrar dentro do quadrado, tipo, né, dentro dessa região vermelha aqui, se ele conseguir entrar na vez dele dentro da região vermelha, ele alcança o peão. Então, por exemplo, é a vez dele agora, e aí ele vem pra cá. Ele não conseguiu entrar dentro do quadrado, tá vendo? Que é a região vermelha. Aí você deve estar falando assim, precisa ficar pintando. Na verdade, você deve estar pensando duas coisas. Tipo, por que isso funciona? E eu tenho que ficar pintando desse jeito toda vez que eu for fazer? Não, tem um jeito muito mais fácil de fazer. Porque percebo que você sabe, tipo, a altura do quadrado, que vai daqui até aqui. Então você faz o seguinte, você desenha uma seta na diagonal assim, até a linha do seu peão, partindo da linha 8. Aí pronto. Aí essa seta aqui determina, tipo, aonde que ele tem que estar dentro, tipo, pelo menos aqui pra ele conseguir alcançar o peão. Ele não tá dentro, então o peão consegue promover. Tanto que eu vou mostrar aqui, minha vez dele, minha vez dele, minha vez dele, e não alcança o peão. Promove. Pra entender por que essa regra funciona, porque eu considero que é muito importante você saber disso, pra você não memorizar as cegas e correr o risco de esquecer, é dar esse exemplo e meio que fazer uma analogia com outro tipo de posição. Que seria quando o rei preto tá daquele lado direito do peão. Nesse caso aqui ele vai estar atrás dele. Inicialmente parece que ele vai conseguir perseguir ele, só que usando a regra do quadrado, de novo, você percebe que ele não tá dentro do quadrado quando for a vez dele de jogar. Ele vai jogar, ele não tá dentro do quadrado, então ele não alcança. Só que nesse caso, é muito óbvio isso daí. Tipo, você consegue perceber que ele não consegue alcançar. Porque ele tá na frente, é a vez dele, e sempre que o meu peão, sempre que ele alcança o peão sobe. Então você consegue perceber que ele não vai chegar. Aí você deve estar pensando assim, tá bom, Horus, foda-se, tipo, que diferença que faz isso daqui? A diferença é o seguinte, você pode meio que imaginar aquela outra situação, nessa situação, só que imaginando esse peão como se fosse um fantasma, sabe? Você imagina esse peão estando aqui, ó, na frente do rei. E é a mesma coisa. Tipo, no final das contas, esse peão aqui, andando pra cá, ele vai chegar junto desse peão. Você imagina como se fosse um fantasma, eles andando juntos. E aí, você enxergando dessa forma, você consegue entender por que ele chega antes. Porque aqui, ó, é a vez do preto, o peão tá aqui, ele vai andar pra cá, junto desse daqui. Agora esse daqui tá aqui, e esse tá aqui. Aí ele se aproxima, aí uma vez que ele se aproxima, ele anda de novo. É tipo um fantasminha, tá ligado? Tipo... Aí beleza, ele se aproxima desse, anda de novo. Aí agora, ele veio pra cá. Se aproxima, anda de novo. Você consegue enxergar agora? Agora dá pra ver melhor. Tipo, por que isso daí funciona, né? Porque é mais fácil ver quando o rei preto ele tá embaixo do peão. Mas você consegue também meio que fazer um fantasma, tipo, uma réplica desse peão, no outro lado do quadrado, andando junto dele. Aí você consegue ver por que funciona, entendeu? Porque os dois peões chegam juntos. Então, tipo, se o rei preto alcançasse esse peão aqui, ele alcançaria o de cima. Como ele não alcança o de cima, não faz sentido ele conseguir alcançar esse de baixo, entendeu? Porque ele tá vindo pelo lado. Sacou? Agora eu vou falar de outra situação, que é quando a regra do quadrado falha. O peão, no caso o nosso peão, ele não consegue chegar, porque tá dentro do quadrado aqui, ó. O rei inimigo tá dentro do quadrado, então se você subir ele consegue alcançar. Aí beleza, como que a gente faz então? Nesse caso você precisa da ajuda do seu rei. Eu vou falar de uma regra que você aplica quando der, né? Tipo, nem sempre vai dar pra aplicar essa regra. Que é quando o seu rei, ele consegue meio que impedir o rei adversário de chegar na frente do seu peão. Por quê? Porque geralmente quando o rei adversário ele entra na frente do seu peão, tem formas dele de oferecer resistência e de empatar o jogo.
Então, se você puder evitar isso daí, você faz. Depois eu vou falar mais sobre isso daí, sobre como ele consegue empatar fazendo isso daí. Mas por enquanto é o seguinte: você move o rei de modo que ele não fique na frente do seu peão, mas que ele bloqueie essa casa aqui, ó. Tipo, ele impede que o rei adversário ele chegue aqui, ó. Nesse caso ele entra na frente, bloqueia essas casas. E aí uma vez que você faz isso, você dispara o peão. É uma das regras. Se você consegue... Se você meio que faz a oposição, que no caso seria ficar na frente do rei adversário, impedindo ele de entrar na frente do seu peão, você consegue disparar sem medo e ele não consegue chegar até seu peão. A prova disso é isso daqui, ó. Ele chega e agora ele não consegue impedir, tá vendo? Essa é a regra. Se você conseguir entrar na frente dele de modo que ele não conseguir acessar a frente do... Tipo, a casa que fica na frente do seu peão, tipo, ele não consegue entrar na frente do seu peão, você consegue promover. Você pode avançar que o peão promove. E eu vou dar mais exemplos disso daí. Aqui é a nossa vez e ele tá tentando chegar ali em cima. Aí o que a gente faz? Entra na frente dele. Não adianta ele descer, porque a gente só sobe o peão. E ele fica na proteção do nosso rei e aí é GG, a gente ganha. Então ele vai ter que subir. Você sobe também, entra na frente dele. Ele vai subir de novo pelo mesmo motivo. Você entra na frente dele, pronto. Bloqueou aqui, GG. Dispara o peão. Nessa situação específica, você não precisa nem pensar. Tipo, você conseguiu esse objetivo, você bloqueou, ficou de frente pra ele. Dispara o peão sem medo, não precisa nem calcular que ele chega, entendeu? Tipo, isso vale pra outras posições diversas, nessas mesmas circunstâncias aí. É isso, eu espero que tenham gostado do vídeo.